Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bola no Campus. E agora tudo o que você precisa saber neste fim de semana no mundo esportivo. Então galera, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho e compartilhe o vídeo para todos os seus amigos fãs de esportes. E vem comigo, que agora bora. Após pênaltis na Recopa Sul-Americana perdido pelo jogador Marcinho, ele não continuará mais no Atlético Paranaense. O jogador foi comunicado neste domingo pela manhã por decisão do presidente Mário Celso Portela. Lateral faz penalidade no último lance do jogo de ida da Recopa diante do Palmeiras. Lateral direito Marcinho, de 25 anos, não será mais utilizado pelo Atlético. A decisão foi tomada pelo presidente Mário Celso Petralha. Segundo informações pela reportagem, neste domingo pela manhã, o técnico Alberto Valentim e o diretor de futebol Fernando Yamada comunicaram ao jogador que ele não faz mais parte dos planos do clube. A dupla disse apenas que estava cumprindo uma decisão do mandatário do clube. Então, gente, é triste, né, gente? Então, Palmeiras deveria mandar embora o Luan e etc, assim, porque cometeu o pênalti e ainda foi expulso. Alguns jogadores brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia. Alguns jogadores que atuavam na Ucrânia em times como Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, times como Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, conseguiram deixar o país, que vem sendo atacado pela Rússia desde a semana passada. Os atletas estavam isolados em um hotel e, com a ajuda do governo brasileiro e da UEFA, foram colocados em um trem com destino à cidade de Chernihiv, que fica nas proximidades das fronteiras com a Roraima e a Moldávia. Dentre os jogadores que já conseguiram deixar a Ucrânia estão o atacante David Neres e o zagueiro Marlon Santos, ambos do Shakhtar. Os dois foram os atletas que tomaram a frente neste período e vinham relatando em suas redes sociais toda a dificuldade encontrada dentro da Ucrânia nos últimos dias. É complicado, né? Todo mundo sabe do que está acontecendo na Ucrânia, do que passa por lá, né? É orar e trazer a notícia para vocês. Paulo Souza contra jogadores do Flamengo após empate, abre aspas, não podemos passar o carnaval antes de ganhar, fecha aspas. Treinador não gosta do comportamento nos começos dos jogos contra o Resende pelo Cariocão e pela mais frente na hora de fazer o gol. Paulo Souza cobrou melhor postura dos jogadores do Flamengo e mais fome na hora de fazer gols. Em entrevista coletiva, o treinador reclamou que faltou concentração e intensidade no empate em 2-2 contra o Resende, neste domingo no Newton Santos pelo Carioca. O rubro-negro chegou a estar perdendo por 2-0 ou buscou a igualdade na reta final. Mesmo assim, o português diz que os atletas não puderam pensar no carnaval antes de ganhar as partidas. O Paulo Souza já deixou abertamente que não é muito fã de carnaval, né? Já deixa essa alfinetada aí. Jogo em campo neutro
sem hino, sem bandeira e sem torcida. O primeiro pacote de sanções da FIFA contra a Rússia. Entidade indica que punição vão aumentar caso a situação na Ucrânia se agrave. Polônia, que enfrentaria a Rússia pelas eliminatórias, diz que a decisão não vou conseguir ler isso aqui agora. A FIFA iniciou neste domingo a aplicar um primeiro pacote de punições contra a Rússia, que na semana passada invadiu a Ucrânia no maior ataque de um estado contra outro na Europa, disse desde a Segunda Guerra Mundial. A seleção russa não poderá cumprir sob bandeira da Rússia, seu hino não poderá ser tocado nos jogos e todas as suas partidas como mandante serão disputadas em campo neutro e com portões fechados. Aí o primeiro pacote, né, da FIFA contra a Rússia, né? A UEFA também já está tomando providências, veremos. Eriksen comemora a volta ao futebol, pelo menos depois de 8 meses. O sábado foi um dia de derrota do Brentford para o Newcastle na Premier League por 2-0. Mas nem tudo foi notícia ruim para o clube. Neste sábado também marcou o retorno de Christian Eriksen. Voltou ao campo pela primeira vez depois de 259 dias após o colapso em seu campo pela seleção da Dinamarca na Eurocopa. Ele entrou em campo aos 52 minutos e foi um momento emocionante para o Brentford Community Stadium, que é o estádio do Brentford. O técnico do Brentford, Thomas Frankson, premiou que o Eriksen entraria em campo na partida contra o Newcastle. O jogo não foi como a torcida esperava, com uma derrota por 2-0, que prejudicou o time que luta contra o rebaixamento, mas ainda causou muita emoção a quem estava no estádio. A entrada do dinamarquês em campo vai além do que resultados e foi um momento que ficou acima até do esporte. Gente, finalmente, depois de muita angústia, muita luta, o Eriksen pôde voltar ao campo, fazer o que mais ama, que é jogar futebol. Boa sorte ao Eriksen no novo clube. Manifestações contra a guerra marcam o fim de semana de jogos pelo mundo. Com a exclusão da guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos clubes de futebol e seus fãs se manifestaram contra as ações ofensivas que estão acontecendo na Europa. Na Alemanha, por exemplo, os jogos contaram com 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos no empate do jogo entre Frankfurt e Bayern. Lewandowski, craque polonês dos bárbaros, jogou com a faixa de capitão com a bandeira ucraniana inclusive. Na telão do estádio, antes da bola rolar, o Frankfurt chegou a emitir os dizeres, abre aspas, pare Putin, fecha aspas, referindo ao Vladimir Putin, presidente da Rússia. Já na Inglaterra, no jogo embate entre Everton e Manchester City, uma cena comoveu a todos, que foi a entrada dos jogadores do City com a camiseta com a bandeira ucraniana, gente, foi incrível. Por falta de provas, polícia libera suspeitos de ataque ao ônibus do Grêmio e fecha cerco e agressor. Torcedores apresentados pela Brigada Militar
não arremessaram objetos em imagens analisadas pela polícia. Delegado acredita que responsável veio do interior do estádio. Os suspeitos indiciados pelo Inter e apresentados pela Brigada Militar como possíveis responsáveis pelo ataque ao ônibus do Grêmio no sábado antes do Grenal, que aconteceria no Beira-Rio, foram soltos neste domingo, abre aspas, por insuficiência de provas, fecha aspas, informou a Polícia Civil. Pelas imagens analisadas de câmeras de vigilância e celulares, mas as testemunhas ouvidas, não há evidências que o aponte como autor do fato, segundo o conhecimento das delegacias de polícia de Pronto Atendimento de Porto Alegre, Rogério Reis. Bom, então continuamos a saber quem foi o criminoso que fez isso, né? Kepa perde pênalti para o Chelsea e Liverpool conquista a Copa da Liga Inglesa. Após um jogaço sem gols no tempo normal e na prorrogação, equipe de Jürgen Klopp leva a melhor nas cobranças de pênaltis em Wembley e fica com o título. Para ser decisivo na disputa de pênalti, mas ele não pegou nenhuma cobrança e foi o único jogador a errar. Festa em Wembley para o Liverpool, que se tornou neste domingo o maior vencedor do torneio com 9 títulos. Gente, infelizmente o Kepa entrou para ser herói e acabou saindo como vilão, né, na disputa de pênaltis. Mas acontece. Então, galera, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Falou, curte-se bem!